Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e hoje o vídeo é remédios para combater o modernismo. Esses remédios não serei eu que vou dar, mas sim o Papa São Pio X, na sua carta encíclica Pascendi Dominici Gregis. E aqui, justamente nessa encíclica papal, que nós já temos vídeo aqui no nosso canal comentando os pontos principais dessa encíclica, existe um tópico aqui que o Santo Padre deixou chamado remédios, que é justamente a parte 3 da encíclica, remédios para combater o modernismo. Aqui não vamos entrar propriamente no que era o modernismo, isso já fizemos num vídeo anterior, mas para quem caiu direto nesse vídeo não ficar perdido, o modernismo ele é um pensamento filosófico que nasceu no século XX, pode-se bem dizer, fruto de outras crises do pensamento que vinham se acumulando desde a época do final da Idade Média, podemos dizer assim. Então, as tendências renascentistas, o espírito iluminista, o empirismo científico, o positivismo depois científico, o liberalismo socioeconômico, todos esses fatores somados ajudaram, engendraram o modernismo. E o que vinha a ser o modernismo? É uma decadência moral em que não existe mais verdade, em que é exaltado de maneira errônea, errada, as ciências como a única religião verdadeira e suprema. Portanto, vemos hoje, inclusive, alguns cientistas que seguem essa linha modernista, positivista e, quiçá, até empirista, e olham a ciência sob este prisma, quando na verdade um cientista católico olha a ciência com outro modo. Claro que existe o rigor do método, claro que existe um paradigma que a ciência chega, e quando uma teoria corrobora, bem corroborada para uma determinada conclusão, ela chega para ficar e desmente a anterior, não necessariamente a verdade mudou. Na verdade, a teoria anterior não é mais válida, porque a ciência trabalha com teorias, trabalha com hipóteses e não com verdades, Eu gostei muito de um cientista, não lembro o nome dele, ele é brasileiro aqui, ele trabalha com esse negócio de física quântica, aí um professor, acho que até da Unicamp, eu estava vendo uns vídeos, gosto muito dos vídeos dele, ele diz justamente isso: quem acha que a ciência trabalha com verdades não entendeu o que é ciência. Ele tem toda a razão. Na verdade, ele não quis dizer que a verdade não exista. Ele quis dizer que a ciência trabalha com hipóteses. Hipóteses não são verdadeiras nem falsas, Elas precisam ser provadas mediante um método, mediante toda aquela explicação científica que nós já conhecemos. Então, isso é um paradigma. Um paradigma seria uma nova tendência ao qual os cientistas olham, uma tendência ao qual eles costumam pensar, porque a hipótese, o método apontam com mais certeza para aquela direção, mas não necessariamente significa que aquela direção é a verdadeira. Pode ser que no futuro um paradigma melhor se aproxime um pouco mais da verdade e, portanto, norteie de outra forma o que não se fazia, por exemplo, nos séculos ou nos períodos anteriores a essa descoberta. Então, essa relação filosofia, religião e ciência, ela é muito delicada aos incultos, aos pensamentos que não conseguem ter essa fineza, essa sutileza entre essas definições e não está acostumado a nenhuma delas, ou se apega demais a outra, a discursos políticos. Bom, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, a gente vai entrar no modernismo pelo seu ponto ápice e ao ponto central, que é a decadência moral. É dizer que, assim como na ciência existe um paradigma, na religião, no dogma, não existe verdade, não existe certeza. Portanto, a igreja tem que se adaptar aos novos tempos, aos novos costumes, ela tem que mudar e, portanto, ela tem que passar a ser mais liberal, mais aberta, e esse foi o problema. Então, o Santo Padre vai dar os remédios, as soluções aqui para o problema. Ele já começa dizendo o seguinte, que houve uma inversão nas palavras do Sumo Pontífice. Por exemplo, já temos vídeo aqui no canal de Leão XIII falando sobre a doutrina social da Igreja, uma parte gravamos aqui,
inclusive fazendo comentários com o livro do Hilary Belloc. E nessa fala do Papa, os liberais, eles ouviram Leão XIII falar e acataram com muita humildade. E aqui São Pio X vai cair em cima, dizendo que essa humildade, na verdade, foi porque eles inverteram o que o Papa falou. Eles ouviram, perceberam que dava para usar a coisa para o lado deles, por isso aceitaram. Na verdade, eles inverteram os termos. Olha só o que o Santo Padre vai dizer. A esta torrente de gravíssimos erros, que as claras e as ocultas se vai avolumando, o nosso predecessor Leão XIII, de feliz memória, procurou energicamente levantar um dique, principalmente no que se refere às Sagradas Escrituras. Já vimos, porém, que os modernistas não se deixam facilmente intimidar. Eis porque, aparentemente, o maior acatamento e a mais apurada humildade inverteram as palavras do pontífice, do modo que lhes convinha, e proclamaram que os atos do mesmo eram dirigidos a outros. Destarte o mal, dia a dia foi tomando maiores proporções. Ou seja, eles pegaram tudo que o Papa disse, tudo que a encíclica disse, como agora nos tempos modernos, pegaram tudo que o Concílio Vaticano II disse, com conceitos, bem poderíamos dizer, aí o concílio teve uma falha de deixar a linguagem muito ambígua, porque justamente é uma linguagem filosófica muito fina, que precisa ter uma formação muito elevada para entender daquela forma. É o que eles fizeram, pegaram esses termos e viraram de ponta cabeça em benefício deles, né? Aqui nem tinha havido o Concílio Vaticano II, mas eu digo que isto também aconteceu depois, né, com o Concílio Vaticano II. Mas já aqui, no final do século XIX, início do século XX, eles já estavam fazendo isso. E olha o primeiro remédio que o Santo Padre vai dar para combater o modernismo. Ponto 1. No que se refere aos estudos, queremos em primeiro lugar e mandamos terminantemente que a filosofia escolástica seja tomada por base dos estudos sacros. E mais embaixo ele vai dizer: o que importa saber antes de tudo é que a filosofia escolástica que mandamos adotar é principalmente a de São Tomás de Aquino. Então, por isso que em certos seminários hoje, em certas universidades hoje, aliás, em todas elas, se expurga São Tomás de Aquino, por causa desse decreto papal, porque todas elas que expurgam São Tomás são modernistas. Modernistas porque eles dizem e acusam a igreja de retrógrada, de inculta, de mãe da ignorância, quando é justamente o contrário. Se não fosse a igreja, tudo que a filosofia, os impérios antigos produziram, nós teríamos perdido, os bárbaros teriam destruído tudo. E a igreja recolheu isso, não só isso, ela criou uma instituição para proteger isso, que foi a universidade, né? Criou escolas, hospitais e tantas outras coisas. Então, quer dizer, incultos são esses modernistas que fazem essa propaganda contra a igreja, se beneficiam inclusive dessas instituições que a igreja criou, tomaram essas instituições, perverteram a elas e dizem que a igreja é mãe da falsa cultura, da ignorância, quando na verdade são eles, que eles se infiltraram nas universidades, eles se infiltraram dentro da igreja, dentro das paróquias, né? É isso que eles estão fazendo, é isso que o Santo Padre vai alertar aqui. Então, primeira coisa, colégio, faculdade, universidade, cursos, adotar por base, quando for fazer os estudos sacros, mas também com base para fazer os estudos profanos, adotar a filosofia escolástica, em particular o pensamento de São Tomás de Aquino. Essa é a base, esse deve ser o ponto de partida a todos aqueles católicos que querem estudar tanto as artes práticas quanto essas artes mais elevadas, né, filosofia e teologia. Inclusive o Santo Padre vai dizer da teologia aqui: veneráveis irmãos, promovei com toda solicitude o estudo da teologia. Claro, temos que conhecer a fé. O catecismo é uma iniciação cristã, é o resumo, mas se o católico já tem um pouco mais de idade, se ele já passou pelo catecismo, pelo crisma, recebeu todos os sacramentos, ele não pode parar de estudar, ele tem que se aprofundar nos seus estudos teológicos na medida do possível, na medida em que tenha tempo, né, em que tenha disponibilidade, mas
precisa procurar continuar está sempre se aprofundando na vida dos santos e na teologia, essas terminologias da igreja a respeito do que nosso Senhor disse no Evangelho, né? E o Santo Padre vai dizer aqui: aproveitamos esta ocasião para dizer que nos parecem dignos de louvor aqueles que, salvando o respeito devido à tradição, aos santos padres, ao magistério eclesiástico, procuram esclarecer a teologia positiva com prudente critério e normas católicas. O que ele quer dizer aqui? O que é teologia positiva? Tudo aquilo que nosso Senhor ensinou e disse já está tudo ali. Só que o entendimento do que nosso Senhor disse vai ser como que explicitado até o fim do mundo. Então não é doutrina nova que vai aparecer. Nosso Senhor já revelou tudo, mas o entendimento a respeito daquilo que Ele revelou ali vai sendo descoberto, vai sendo explicitado até o final dos tempos, até a segunda vinda dele. É isso que é a teologia positiva. Assim como o direito precisa que as leis sejam positivadas para elas serem válidas, a teologia católica, ela busca positivar aquilo que nosso Senhor disse no Evangelho, ou seja, esclarecer as palavras do Divino Mestre, porque às vezes tem algo ali que o entendimento, só conforme vai passando o tempo, vai entendendo a sabedoria infinita que Deus colocou nessa revelação, porque está tudo ali. Nós é que não entendemos e os futuros séculos irão explicitando essas coisas que estão ali, que, por exemplo, no nosso século, talvez nós não consigamos ver, né? Então, o Santo Padre diz isso: o estudo deve ser respeitando a tradição, o que os protestantes não fazem. Eles, ao combater a autoridade da igreja, eles dizem que estão indo atrás de estudar os padres da igreja, eles até fazem cursos com os católicos sobre a patrística, mas na verdade não é para conhecer e ser fiel àquilo, porque se for fiel vira católico. Não, eles querem para justificar o protestantismo dele, o cisma deles, né? E não é isso. Então o Santo Padre pede aqui para ser fiel à tradição, ao que os santos padres dizem, ao magistério eclesiástico, que sem o magistério a verdadeira interpretação até da tradição dessas escrituras fica algo assim muito subjetivo e não pode, que é o que os protestantes fazem. E aí procurar esclarecer a teologia positiva sob este aspecto, né? Prudência, com prudente critério e normas católicas. É que o Santo Padre logo em seguida vai, no próximo parágrafo, falar quanto às disciplinas profanas. Resumindo aqui, ele vai dizer que é muito bom estudar essas novas ciências, essas novas técnicas, mas sem se deixar inebriar por elas. E também tendo a base dos estudos mais elevados, que é o que eu disse no começo do vídeo. Um cientista que faz ciência achando que Deus não existe, ele vai fazer menos ciência do que aquele que, com o mesmo nível de técnica e aprendizado do que este primeiro, tendo como base que Deus existe, é o Criador, este vai mais longe, porque o pensamento dele está mais próximo da verdade. Então, mesmo quando ele se colocar diante de um paradigma, ele vai levar tudo isso em consideração. Claro que a gente não pode cair também no erro de, a pretexto da fé, ele correr muito rápido, não respeitar o método científico e cair em erros por causa de algum raciocínio que ele usa com dado da revelação. Não, tem que saber bem ponderar o que é ciência, o que é fé, os limites de atuação de cada uma, mas entender essa relação intrínseca, essa relação que existe entre uma e outra, né? Afinal de contas, o mundo metafísico, ele existe, ele é real, ele é supratemporal, mas ao mesmo tempo ele se relaciona com aquilo que é material, com aquilo que é temporal. Porque o mundo das formas é aquilo que dá estrutura ao mundo material. Então vou dar um exemplo como o mundo das formas dá estrutura ao mundo material. Se você percebe um objeto e você não percebesse a substância dele, ou seja, aquilo que faz com que ele seja ele mesmo, um ser humano, por exemplo, a alma da pessoa, se você não reconhecesse isso, você só reconheceria a matéria. Ora, mas tem um detalhe: se é a forma que dá forma à matéria e faz a mesma porção de matéria que num animal e num homem é a mesma,
fazer com que se tornem dois seres diferentes, então olha como o mundo supratemporal está conectado com o mundo material. Porque se não fosse a forma substancial, se não fosse essa realidade extratemporal, a matéria não tomaria essa forma e os seres não seriam, por exemplo, diferentes e nós não os reconheceríamos, né? Porque se eu olhar para uma pessoa e só reconhecer a matéria, a porção de matéria que compõe aquilo que ela é, eu não iria reconhecer aquilo que ela é, mas apenas a porção de matéria que é a forma, né? Então é aquele exemplo clássico que hoje em dia ninguém nem sabe dar. Eu vi vários vídeos no YouTube, vários professores, nenhum aborda esse tema. Se vocês pegarem, por exemplo, um objeto, um animal, vamos supor, um animal é um objeto da nossa análise. Se você olha para uma onça, você fica paralisado de medo, significa que você captou a natureza, a essência do que é a onça. Por quê? Porque como que você sabe que ela pode te atacar, se ela não está te atacando? É porque você viu o ser da onça. E no ser, como ensina Aristóteles, está contido tudo, inclusive as potencialidades daquele ente, daquele ente existente. Então, se você percebe que aquilo pode te atacar, mas ainda não está atacando, você percebeu a essência, você percebeu uma possibilidade que é inerente à natureza daquele ente, entende? Se fosse só uma porção de matéria, você não enxergaria isso. Você enxergaria sequer um pedaço de carne organizado, porque a mesma carne que compõe um outro animal compõe também a onça. E o que diferencia a outra é essa forma de organização. Essa informação que é dada à matéria para se organizar é dada pela forma substancial. Então, se a forma não informa a matéria para a matéria tomar aquela forma, e se tornar aquele ente, aquele objeto, isso não seria possível. Nós não apreenderíamos pela razão, pelo conhecimento. Então, é importante as ciências, mas elas nunca podem perder esse fundo de quadro, né? E cair num mero empirismo, num mero positivismo, num mero subjetivismo, num mero ismos qualquer. Então, o empirismo é esse erro. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Não, mas o teste empírico. Não, mas tem coisas que a gente sabe que não dá para provar empiricamente, né? Mas teoricamente, não, mas teoricamente é possível sim, né? Então, não só teoricamente, às vezes teoricamente não é possível provar, mas de tal forma o nosso intelecto apreende aquilo que a gente sabe que aquela realidade existe, embora nós não consigamos provar nem demonstrar. Ou seja, esse é o limite da ciência. A ciência não consegue demonstrar, provar, portanto, tornar científico um conhecimento que, pelo contrário, o ser humano, com a razão mais pobre, mais simples, olhando para aquela realidade, reconhece que ela existe e que está ali. Então, a opinião do cientista e aquilo que ele conhece enquanto pessoa é muito maior do que aquilo que a ciência consegue produzir enquanto ciência por causa dessa limitação intrínseca que a ciência tem, né? Então, isso deve ser levado em conta e é a isso que o Santo Padre se refere aqui. Não é desmerecendo o trabalho dos cientistas, mas também é entendendo os limites que a ciência positiva tem, né? Que a ciência demonstrativa tem. Todos esses métodos que a ciência usa têm limitação. E um bom cientista sabe reconhecer essas limitações. Eu, como filósofo, sei reconhecer as limitações da filosofia. Por exemplo, a filosofia chega ao conhecimento de Deus, mas ela, pela razão pura e simples sua, não conseguiria chegar na realidade de que Deus é unitrino. Se Deus não nos revelasse isso através de Nosso Senhor, pelo uso apenas da razão, seria impossível chegar nessa realidade suprema, né? A própria noção de bem, Platão chega nessa noção de bem, mas a gente vê a custa e a que esforço, né? E pela revelação já é um atalho muito mais fácil. É aquilo que eu disse, pela fidelidade que a pessoa tem e pela correspondência à graça, ela vai mais longe, embora talvez ela até não possa demonstrar cientificamente aquilo, nem filosoficamente às vezes, né? Bom, mas voltando aqui, o apelo que o Papa faz, isso aqui é uma ordem que o Papa está dando, São Pio X dando uma ordem, né? Não sei quem vai querer contrariar São Pio X aqui, e eu acho até por isso que ele morreu cedo, né? Dizem, o boato que correu na época
nas fontes extraoficiais foi que ele foi morto, né? Foi fazer um procedimento e aí foi morto na mesa de cirurgia, enfim, encomendaram a morte dele, né? Mas os dados oficiais, isso é outra coisa. O fato é que eu tô aqui para passar aquilo que é oficial e o que é extraoficial, né? Mas depois dessa afirmação, vocês vão ver que essa afirmação aqui corrobora para que a morte dele tenha sido encomendada, como contam as fontes extraoficiais da época. Olha o que ele vai dizer. Em vista dessas nossas disposições, como do nosso antecessor, convém prestar muita atenção toda vez que se trata da escolha dos diretores e professores, tanto dos seminários quanto das universidades católicas. Todo aquele que tiver tendência modernista, seja ele quem for, deve ser afastado quer dos cargos, quer do magistério. E se já tiver de posse, cumpre ser removido. Então o Papa ele dá uma ordem aqui na encíclica, e, enfim, se ele for obedecido ou não é outra história, né? E aqui diz, faça-se o mesmo com aqueles que às ocultas ou às claras favorecem o modernismo. E o modernismo é todas essas filosofias, inclusive dá para dizer depois, o que veio depois, que é o próprio marxismo, tudo isso entra nesse pacote aqui. E olha só o que ele vai dizer, ele vai dar uma norma também, inclusive, para os estudos dos padres e dos religiosos, e até para os leigos católicos. Não se deve menor a vossa vigilância e severidade na escolha daqueles que devem ser admitidos ao sacerdócio. Então, quantos sacerdotes hoje são contra, quantos bispos, né? Faz essa seleção para que sacerdotes com tendências modernistas, tendências esquerdistas, tendências comunistas, revolucionárias, iluministas, positivistas, etc., não sejam ordenados sacerdotes. Está aqui, né? Deve ser feita, não se deve menor a vossa vigilância, ou seja, deve ter uma vigilância altíssima e severidade na escolha daqueles que devem ser admitidos ao sacerdócio. Longe, muito longe do clero esteja o amor às novidades. Então isso serve para hoje. São Pio X está falando, mas falar, por exemplo, de novas tecnologias, tudo isso é bom, inteligência artificial, mas deve-se tomar cuidado. Os sacerdotes, principalmente, porque eles que instruirão o povo, não devem estar apegados a novas ideias, a novas tendências, a novidades e querer mudar a doutrina, adaptá-la a esse mundo novo. Muito pelo contrário. Deus não vê com bons olhos os ânimos soberbos e rebeldes. Ninguém doravante se conceda a laura da teologia ou do direito canônico, se primeiro não tiver feito todo o curso de filosofia escolástica. Então aqui o São Pio X está dizendo que para receber o título, a laurea de doutor e de formado em direito canônico e teologia, precisa ter passado pela filosofia escolástica. Então ele atrela, ele junta, então ele unifica a filosofia e a teologia, a importância das duas coisas. A filosofia, acredito eu, no século XX teve, mas agora no século XXI terá um papel excepcional e vai até o fim do mundo esse papel de servir à teologia e à igreja para combater todos os erros filosóficos modernos, contemporâneos, pós-contemporâneos e ajudar a igreja na edificação, no diálogo entre o que a teologia positiva irá descortinando, irá explicitando a respeito do que nosso Senhor disse e as novas ciências que surgiram e que surgirão, né, sobre ciências naturais, enfim, de outras naturezas, e relacionando a filosofia vai ficar nesse caminho, relacionando a verdade da fé com a verdade da natureza criada por Deus, que o homem vai descobrindo através dessas ciências particulares. Então a filosofia vai fazer essa ponte até o fim do mundo, acredito eu, né? E também refutando erros filosóficos que aparecem tanto para tentar destruir a verdadeira igreja, também como para tentar destruir a verdadeira ciência, né? A ciência instrumentalizada em favor de seitas de pensamentos filosóficos errôneos, né? Isso ainda vai acontecer e esse canal tem esse propósito de levar a filosofia e de ajudar a igreja a fazer essa ponte, em colocar os pingos
nos is filosóficos, né? Bom, continuando aqui. Os clérigos e sacerdotes inscritos em um instituto ou uma universidade católica não poderão frequentar universidades civis, cursos também existentes nos institutos católicos, ou seja, tem que estudar no instituto católico. Porque se cria uma faculdade, uma universidade com esses erros filosóficos, né, uma universidade, um instituto marxista, um padre não pode estudar lá, um católico não pode estudar lá, um filósofo que se preze pode estudar, ir lá estudar, mas para ver a doutrina e para refutar aquilo, e não para fazer aquilo entrar dentro da igreja ou dentro da ciência e corromper a ciência, transformando ela em pseudociência, ou pervertendo a igreja e transformando ela num movimento político, né, sociopolítico, religioso, né? Isso não pode. Bom, continuando aqui. Compete outrossim aos bispos providenciar para que os livros dos modernistas já publicados não sejam lidos e as novas publicações sejam proibidas. E eles fizeram isso realmente na época. O Nihil Obstruct, que era o que o bispo concedia, feito um selo. Então, quando o católico ia numa biblioteca, ele pegava um livro, ele abria a folha de rosto, quando ele virava a página, junto com os dados bibliográficos, estaria ali essa permissão do bispo, dizendo que aquele livro não tinha nenhum erro doutrinário, etc. Então, se fosse um livro de literatura, se fosse um livro de ciência, ele já sabia que foi um livro que foi revisado pela igreja. A igreja nunca obrigou ninguém a não ler nenhum livro, mas ela, na sua sabedoria, fez esse sistema para aconselhar, para que aqueles que não têm um pensamento apurado para ler esses problemas aí, sem serem contaminados, essas novas doutrinas, com o intuito de não serem contaminados, mas de entender o erro ali, a igreja fez esse método prudente para um grande público. Então, um católico, por exemplo, quando você vê a classificação indicativa do filme, e você vê, opa, esse filme aqui não dá para criança assistir, não, esse aqui é tal faixa etária. Então é mais ou menos esse sistema. E funcionou muito bem para a época. Hoje, infelizmente, ninguém nem respeita isso, mas eu nem sei se os bispos continuam fazendo isso. E aqui o Santo Padre vai dizer, querendo, veneráveis irmãos, dar-vos normas gerais em tão grave assunto. Se em vossas dioceses circulam livros perniciosos, procurai energicamente proscrevê-los, condenando-os, mesmo solenemente, se os julgares oportuno, né? A autoridade eclesiástica que fazia esse julgamento. Então, aqui o Santo Padre vai falar como os modernistas se organizavam. Eles criaram aqui, congressos e reuniões públicas, né? Mais ou menos o que os iluministas fizeram com a sociedade de pensamentos, que era feito um jantar, convidava gente da alta sociedade, artistas, todo mundo comia na mesa, e ali eles iam inculcando ideia nessa gente. Então, quando o artista saía para fazer arte, já saía uma arte mais ou menos iluminista. Quando um diplomata ia fazer diplomacia, era mais ou menos já com aquela ideia liberal. Enfim, assim eles foram insuflando. E os modernistas fizeram a mesma coisa no tempo moderno. Olha só, já nos referimos acima aos congressos, reuniões públicas em que os modernistas se aplicam à pública defesa e propaganda de suas opiniões. Salvo raríssimas exceções, de hora em diante os bispos não permitirão mais os congressos de sacerdotes, né? Que ali, infelizmente, até membros desses infiltrados no clero faziam reuniões e ali infiltrados faziam todo esse trabalho. Bom, a este respeito, o Santo Padre faz uma exortação aqui, dá um conselho, bem se pode dizer. Serão estes os deveres dos membros do conselho. Investiguem com cuidado os vestígios do modernismo, tanto nos livros como no magistério, e com prudência, rapidez, que se precisava de rapidez, e eficácia, providenciem quando houver mister pela preservação do clero e da mocidade. Então, para preservá-los desse erro, foram montadas comissões que analisavam isso tudo, né? Inclusive, olha só o que o Santo Padre vai dizer aqui, lembrando o aviso que Leão XIII havia dado. Leão XIII diz o seguinte, portanto, e aqui lembra São Pio X a este respeito. Nas publicações católicas não se poderia aprovar uma linguagem que, inspirando-se em perniciosas novidades, parece
escarnecer da piedade dos fiéis e falasse de nova orientação de vida cristã, de novas direções da igreja, de novas aspirações da alma moderna e de nova vocação do clero, de nova civilização cristã. Então aqui eles não estavam querendo restaurar a civilização cristã, mas sim a pretexto de restaurar a civilização cristã, enfiar um modernismo dizendo que a igreja tinha que se adaptar aos novos tempos. Foi o que a ação católica tentou fazer, né? Que esses liberais modernistas pegaram a ação católica, que é o que o Papa estava querendo fazer, inverteram do avesso, em vez de restaurar a civilização cristã, quis fazer a civilização cristã a moda deles, né? Inclusive, o professor Plínio Correia de Oliveira conta que ele, como diretor da ação católica, via que certos personagens estavam dizendo coisas absurdas do tipo: vamos em casa de perdição pregar o evangelho lá. Aí o Dr. Plínio rebateu a eles: não, mas vocês estão loucos, porque vocês não podem frequentar esses ambientes, né? Vocês é que vão se corromper, vocês não vão converter essa gente. E aí falaram para ele: mas você está com um pensamento antigo, porque agora as coisas mudaram, não existe mais pecado, então a gente tem que ir lá para falar de Jesus, e acaba com isso de pecado, de que a gente vai pecar, não sei o quê. Então quer dizer, já era o modernismo que vinha. Inclusive Dr. Plínio citou um nome lá, até tem vídeo isso na internet, de um amigo que era amigo pessoal dele, que frequentava a casa dele e tudo, Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, era um dos que promovia esse modernismo dentro da ação católica, esse modernismo dentro da igreja. Então, quer dizer, se um líder que foi membro da Real Academia Brasileira de Letras e movimentando a ação católica enfiou os erros modernistas ali, e Dr. Plínio cortou relações com ele, ele mesmo diz isso aí, nesse áudio que está aí circulando na internet. Então imagine só, a alta sociedade paulista estava envolvida com essa gente. Olha só que coisa. Isso porque o Papa, na época, um pouco antes, né, que São Pio X solta esse documento, já havia condenado isso. E aqui no Brasil não estava obedecendo. Conversando com alguns deles que eu encontrei lá pelo Rio, eles me disseram que tinham estado no Cassino da Urca. Urca é uma montanha que tem entre a terra e o Pão de Açúcar. Aquele trenzinho aéreo para um instante na Urca, parava, não sei se hoje ainda para um instante na Urca para renovar gasolina, não sei o que põe lá, e depois aquilo sobe até o alto. E tinham feito na Urca um cassino dos mais imorais. Eu disse: mas como é esse negócio? Vocês são católicos e vão ao Cassino da Urca? Resposta: você não sabe, Plínio? A igreja está se modificando. E hoje em dia, você é formado na escola antiga. Olha o que você está dizendo. Como você é católico, você não vai. Nós dizemos: nós vamos porque somos católicos. Eu disse: mas como é esse negócio? Vocês comungaram hoje cedo, que eu sei que vocês comungam todo dia, como eu comungo, e à noite vocês vão a um lugar de perdição? É isso. Você acha que como você tem o Cristo dentro de você, eu nunca vi dizer o Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei quem é. O Cristo é pelo menos esquisito. Como você tem o Cristo dentro de você, você acha que não pode levar no lugar de perdição. Nós fazemos outra coisa. Nós estamos com o Cristo diante de nós. Nós vamos levar o Cristo ao Cassino da Urca para converter os imorais que estão lá dentro. E se saírem vocês pervertidos? Não pode acontecer. Porque isso é teoria antiga, que o homem cai em pecado. Na nossa teoria nova não existe mais pecado. Isso é cômodo, hein? Que gostoso, hein? Então, vocês fazem o que querem e de amanhã vão comungar. É isso mesmo. Porque essas proibições da igreja antiga agora estão acabando. Eu achei aquilo esquisito. Disse: mas quem é que dirige vocês? Padres fulanos, cicanos, o bispo tal, o líder leigo católico Alceu de Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, meu íntimo amigo, que nunca me tinha aberto a boca sobre nada disso.
é que dirigem isso. E nós agora vamos fazer um movimento para reformar a igreja. Que tinha uma ligação entre as duas coisas. Uns queriam que o leigo fosse igual ao padre, a ponto de poder celebrar a missa. Mas sem ser padre, turma do Rio. Outros queriam que o leigo mandasse como um bispo, mas sem ser bispo. Era a revolução da igreja. Todos eram a favor da completa liberdade em matéria de levar o Cristo à urca. Quer dizer, costumes novos, coisas novas, saias curtas, uma coisa completamente diferente. E eu percebi que era uma coisa, uma religião nova que começava. Mas com surpresa para mim, procurei falar com esse ou com aquele bispo, com essa ou aquela pessoa, e notei que ninguém era contra isso. Nisso morreu o velho arcebispo Dom Duarte, eu me senti completamente só. E então resolvi escrever um livro contando todas as coisas que eu tinha notado e procurando refutá-las. Para isto eu li todos os documentos pontifícios do tempo de Leão XIII até o tempo de Pio XI. Leão XIII era o Papa imediatamente anterior a São Pio X. E quando chegou no volume, ou nos volumes de livros de São Pio X, de documentos de São Pio X, eu encontrei a Passeio de Domínio Igreja. E encontrei La Parvenue à la 25e année. Não, a nossa charge apostólica. E aí disse, aqui está essa gente, essa turma que está fazendo isso, etc. Mas eu estou só, não tenho recurso, não tenho nada. Eu tinha sido nomeado presidente da Ação Católica. Escreveu um livro como presidente da Ação Católica, indicando os erros da Ação Católica. Os movimentos tiveram uma queda brusca de que nós temos documentos por memórias escritas por padres e bispos que eram daquele do tempo hoje, né? Naquele tempo pertenceu a isso, hoje ficaram padres e bispos, e que deixam nas memórias registrado todo o prejuízo que tiveram com a publicação do livro e a campanha que o jornal Legionário movia contra eles. Bom, continuando aqui. Recomendamos, por fim, ao Conselho de Vigilância lance assídua e cuidadosamente suas vistas sobre os institutos sociais e bem assim sobre os escritos relativos a questões sociais, a fim de que nem sequer aí se dê agasalho a livros de modernismo, mas se acatem às prescrições dos pontífices romanos. E é justamente por essa porta que o modernismo vai entrar e vai virar uma revolução cultural. Por quê? Porque hoje as ciências sociais e políticas são a porta de entrada, a iniciação para se tornar comunista, marxista, porque foi instrumentalizada as ciências sociais. E esse pensamento da doutrina social da Igreja, que Leão XIII fez todo esse esforço, São Pio X aqui reforça, e depois outros papas acabaram citando posteriormente, tudo isso foi invertido pelos liberais, né? Então temos que tomar cuidado. Aqui eu não estou atacando ninguém diretamente, porque as criações podem ser bem entendidas como ser mal entendidas, assim como as palavras do Santo Padre foram bem entendidas por alguns e mal entendidas em favor de outros. E aqui chegamos à conclusão da própria encíclica, mas que vale a pena ler, porque ela é curtinha, é praticamente um parágrafo, mas ela amarra tudo, o que nós dissemos até agora, e aqui com isso podemos concluir o vídeo. Julgamos oportuno escrever-vos estas coisas, veneráveis irmãos, a bem da salvação de todos os fiéis. Por certo, os inimigos da Igreja hão de valer-se disto para, de novo, reprisarem a velha acusação com que procuram fazer-nos passar por inimigos da ciência e dos progressos da civilização. Ora, pelo contrário, a Igreja é a favor do progresso, é a favor da civilização, mas o progressismo, o positivismo, o modernismo pregam o falso progresso,
o falso avante, o falso moderno. E aqui continua o Santo Padre. A fim de opormos um novo destemido a tais acusações que são feitas a cada página da história da Igreja, é nosso propósito conceder todo o auxílio e proteção a uma nova instituição pela qual, sob o influxo da verdade católica, seja promovida toda sorte de ciências e erudições, com o concurso dos católicos mais insígnes no saber. Ou seja, o Santo Padre está dizendo, pode aparecer novas ciências, novas instituições, a Igreja estará apoiando para que a verdade seja dita e para que essa relação entre fé e razão não se perca, mas seja estreitada e que ajude, de certa forma, a dar um norte para as ciências, que as ciências, descobrindo coisas naturais, consiga ajudar, inclusive, na própria explicitação da teologia positiva. Por exemplo, se a ciência descobre como que foi a formação do nosso planeta Terra, né, já ajuda, por exemplo, na interpretação teológica que podemos fazer do Gênesis, que Deus criou os céus e a terra, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Esses dias que estão na Escritura, qual será o tempo que Deus usou? Qual será o dia? Esse dia teve um tempo, qual será esse tempo? Se a ciência responder como se formou o nosso planeta de uma forma irrefutável, não, realmente chegamos, foi assim, né? Aí dá para começar um diálogo entre a interpretação do Gênesis, da formação de, no princípio, Deus criou o céu e a terra, né? E como relacionar essa descoberta científica. Olha como seria uma coisa bela. Bom, e continuando aqui. Queira Deus secundar os novos desígnios e auxiliarem-nos todos, quanto tem verdadeiro amor à Igreja de Cristo, de Jesus Cristo. Entretanto, veneráveis irmãos, para vós, em cuja obra e zelo tanto confiamos, pedimos de coração a plenitude das luzes celestiais, a fim de que, nesta época de tão grande perigo para as almas, nossa, se ele diz isso naquela época, imagina hoje, devido aos erros de toda parte se infiltrarem, descortineis o que deveis fazer e o executeis com todo o ardor e fortaleza. Que vos assista com seu poder Jesus Cristo, o autor e consumidor da fé. Que vos assista com o seu socorro a Virgem Imaculada, destruidora de todas as heresias, e nós, como penhor de nossa afeição, e como arras é entrega das divinas consolações, no meio dos vossos trabalhos, de coração vos damos a vós, ao vosso clero e ao vosso povo, a bênção apostólica. Então aqui recebemos a bênção do Santo Padre, dada em Roma, junto a São Pedro, no dia 8 de setembro de 1907, no 5º ano do nosso pontificado, do pontificado dele. A bênção, a oração tem valor retroativo, então o Santo Padre com certeza deu essa bênção aos futuros católicos que combatem também com esta intenção. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu poderia ter feito os comentários mais detalhados, mas o tempo aqui não permite. Mas já ficou as linhas gerais bem esclarecidas. Quiçá eu pegue um documento mais recente, né, eu tenho até ele aqui na minha mesa, para como deve ser a nova evangelização e como devemos enxergar aquilo que os bispos falam nos sínodos, né, esse documento que eu tenho aqui é de 2012, justamente a nova evangelização para a transmissão da fé cristã, como nós devemos seguir o que os bispos, o que o magistério diz, mas sem cair nesses erros modernistas, nesses erros filosóficos, e como fazer um apostolado, que é o que o Santo Padre agora, Leão XIV, está pedindo. Precisamos resgatar essas almas de volta para Deus. Mostrar que a fé não é contrária à razão, e que a razão não quer destruir a fé, pelo contrário, que a fé são luzes para iluminar a inteligência e a razão, e que a razão e essa força que Deus deu à natureza seja o sustento para fortificar-nos na fé, na verdadeira fé, e não numa crença subjetiva. Reduzir a fé a uma crença subjetiva é cair justamente no erro modernista, é querer adaptar a fé ao que a pessoa pensa, adaptar a fé ao novo, às novidades. Ora, as novidades passam, mas a fé, aquilo que Deus é, aquilo que é verdadeiro, aquela realidade que Ele criou, que é esta, que nós temos contato,
Isso é o que realmente fica. E não só fica, mas é o que nosso Senhor diz na Escritura: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais. Então, tendo fé nas palavras dele, nessas palavras que não passam, nele que é a própria palavra, que é o verbo de Deus, sob esse prisma é que nós fazemos aqui, tentamos, ciência e filosofia, e trazer um conteúdo diferente, um conteúdo que ninguém fala, com pontos até às vezes de muita delicadeza, de muita dificuldade, que pode causar atrito entre uns e outros, mas estamos aqui em favor da verdade, sempre trazendo conteúdos novos, tocando pontos em que devem ser levantados nessa nova era que nasce, nessa novo renascer da igreja que estamos vendo, com um Papa que está pregando e trazendo a santidade de volta para a vida dos fiéis. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, e nos vemos numa próxima ocasião.